Boa noite, galera. Boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro Shape Cult da comunidade Cristã Zoe. A gente está muito feliz em ter todos vocês aqui conosco essa noite. O Shape Cult, para explicar melhor para vocês, nós vamos falar um pouco sobre cultura, elementos da cultura. Cult é uma palavra em inglês, primeiro significa culto, mas ela também é uma abreviação de cultura mesmo, culture. Então a gente vai falar um pouco sobre cultura, sobre filmes, você que gosta, sobre séries e alguns outros elementos. E hoje, em especial, a gente vai falar sobre Star Wars. Você que gosta, você que é fã de carteirinha, como alguns amigos nossos aí trouxeram as suas coisas, o Vini. Nós também gostamos muito, né? A Natane gosta bem mais que eu, mas eu sou muito fã também. A gente vai falar sobre Star Wars, tá? Hoje a gente vai dar bastante spoiler, então se você não assistiu, tome cuidado aí, porque vai rolar spoiler. Não tem como a gente falar sobre Star Wars aqui e não dar spoiler. Só que também os filmes são antigos, né? Já faz mais de 50 anos que o primeiro foi lançado, né? O Vini comentou aqui. Quase 50 anos. O primeiro filme lançou em 77. Chico lembra, né, Chico? E a gente vai falar aqui um pouco sobre isso, sobre os filmes. Lógico que a gente não vai conseguir falar sobre tudo, porque são 11 filmes, né, sobre a série. E mais tem desenhos, seriados, tem livros. Eu só assisti os filmes, particularmente falando. Mas é isso aí, eu quero... o nome do nosso tema de hoje é Star Wars Casos de Família. A gente vai falar um pouco sobre o que envolve as famílias ali nos filmes. Como que se desenrola a história ali, a família principal, né? Que toda a história gira em torno da família Skywalker. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. E a primeira pergunta que eu quero fazer para os nossos convidados aqui, o Vini e o Chico. O Chico, gente, você não sabe, o Chico, ele é um nerd não assumido muito, mas os filmes aqui é dele, depois ele vai falar um pouco mais. Mas eu queria... A Natane pode começar contando para nós como que você conheceu Star Wars, quando que você assistiu pela primeira vez, e depois o Vini e o Chico vai falar para a gente. Então, meu primeiro contato com Star Wars foi com o Vini, porque o Vini me apresentou Star Wars, eu não lembro que ano que foi, não tenho nem ideia, mas deve fazer pelo menos uns... pelo menos uns 12 anos que eu conheço Star Wars. Então, já assisti várias vezes, muitas vezes, todos os filmes a gente faz maratonas e assiste todos várias vezes. E eu amo mesmo, sou fã assumida de Star Wars. Vini, diz pra nós aí, quando que foi o seu primeiro contato? Foi num sábado à tarde, chuvoso, de 2002. Não, brincadeira. Eu não lembro bem certo, mas eu lembro que foi Ameaça Fantasma. Comecei a partir da segunda trilogia. Para quem não sabe, o Star Wars foi lançado na sequência 4, 5, 6, 1, 2, 3, 2 spin-offs, 7, 8, 9. Isso é a ordem de lançamento dos filmes, é a ordem né? de lançamento. Não é a ordem 77, cronológica, né? 80, 83, 99 e por aí vai. Mas, enfim, é a ordem aconselhada para assistir também. É mais legal assistir começando pela quarta. Eu comecei assim. Comecei a assistir na ordem de lançamento, né? E daí, a partir dali, comecei a assistir já todos os filmes. A última trilogia eu assisti no cinema, os 3. As séries também eu assisti, o Star Wars Clone Wars e a Rebels. Tanto que saiu Clone Wars, a última temporada esse ano, eu ainda não assisti, mas assistirei. Tem muitos personagens legais nessas por fora que não aparecem nos filmes, tipo a Ahsoka Tano. Mas enfim, Chico, fale um pouco mais também. Você conhece tudo aí, Vini, dos filmes, né? Bom, eu não assisti o lançamento de 77, nem o de 80, nem o de 83. Já quero deixar bem claro aqui, né? Mas, porque até nasci em 81. E o primeiro contato que eu tive, assim, era muito criança. Então, eu até tinha medo do personagem do Darth Vader, né? Por causa daquela respiração mecânica, daquela roupa preta, né? Aquilo remetia até um medo em mim, assim.
Mas eu cresci sempre tendo a curiosidade de conhecer os filmes, de conhecer o que se passava nessa história, né? E eu gosto muito, que até inclusive comprei a coleção dos DVDs aqui de uma antiga locadora aqui da cidade, né? E sempre que eu posso eu estou assistindo. Os DVDs originais, né, Chico? Chico é Originais. fã mesmo. Quem tem, não é todo mundo que tem, né, Chico? A Natane vai contar um pouco para nós do resumo do filme, dos filmes, tá? Um resumo bem, assim, por cima, porque realmente é muita história, é um universo bem grande, então não dá para falar de tudo. Então a Natane vai dar uma resumida geral, assim, para nós. É isso. Na verdade, assim, a gente pensou como resumir 9 filmes, ou, por exemplo, como resumir os 11, né, filmes e mais as séries e desenhos que tem, né? Então, a gente pensou, assim, em trazer tópicos que são importantes você conhecer para você entender um pouco sobre Star Wars. Então, do que se trata a história? Essa é uma história que se passa há muito, muito tempo, numa galáxia muito distante. Ela envolve vários planetas, envolve vários tipos de povos diferentes. E ela gira basicamente em torno da família Skywalker. Estou certa? A família Skywalker. E, então, para situar vocês mais um pouco, ela também... o Star Wars não é ficção científica, ele é fantasia. O gênero dele é fantasia, E tem né? diferença, né? E tem diferença. E outro ponto importante é entender assim, como que funciona, o que é a força, por exemplo, que tanto fala, talvez você já ouviu aquela expressão, que a força esteja com você. A força, ele é algo que gira em torno do mundo, está nos seres humanos, está pairando sobre o mundo. Se você teve já alguma conexão assim, que tenha a ver, talvez você possa fazer um link aí. Mas a força, ela está presente no mundo, está presente nas pessoas. E os Jedi, eles conseguem manipular essa força. Então, quem são os Jedi? Os Jedi, eles são essas pessoas que são da paz, eles lutam contra o lado negro da força, que também é algo que a gente vai explicar aqui, que o lado negro é o lado obscuro da força, que é o lado mal, assim, explicando assim meio de forma geral, é o lado mal. E quem está junto desse lado negro são os Sith, que tipo assim, como se fossem os inimigos dos Jedi, né? Isso mesmo, isso que o Vini lembrou agora, que são os Jedi caídos. Eles já foram Jedi, mas eles ficaram do mal. Resumindo. Tá, mais alguma coisa que eu preciso falar? Família Skywalker. Tá, a família Skywalker é o seguinte caso. Tem o Anakin que está aqui presente, ele é o primeiro Skywalker presente no filme, né? Além da mãe dele, que eu não lembro o nome da mãe dele agora. Coitada, ela não tem um papel muito importante. Além de gerar ele, né? Mas tem o Anakin. Aí o Anakin, ele casa com a Padmé, ele é um Jedi, e depois ele vira do lado negro, e ele é o Darth Vader, se você não sabe. Ele é o Darth Vader. Spoiler. Spoilerzaço na Ele sua cara. é o Darth Vader. Por quê? E daí ele se transforma em Darth Vader, mas antes dele se transformar pro lado negro, ele tem 2 filhos, que são a Leia e o Luke Skywalker. A Leia e o Luke Skywalker. Se o Ariel puder jogar para nós a imagem aqui da Leia e do Luke, nós vamos mostrar para vocês. Essa é a Leia. Pode mudar para... E esse é o Luke. São os filhos do Darth Vader, que é o Anakin. E quem mais que tem na escala? Daí a Leia casa com o Han Solo. E tem o Han Solo e o Chewbacca também, que tem a imagem aí que o Ariel vai pôr para nós. Aí. Han Solo e o Vini é o Luke. O Han Solo, quer dizer. O Chewbacca. E o Chewbacca. E é basicamente isso. Mas, assim, um outro ponto importante, né? Além desses personagens principais que a gente mostrou para vocês, eu esqueci de baixar a imagem do Yoda, mas tem o Yoda também. E um ponto importante também é que era assim, funcionava... por que se chama Guerra nas Estrelas? Por quê? Porque antes era uma democracia. Era uma democracia, tipo o Brasil, assim, cada um escolhia o seu representante, isso mesmo, essa palavra, no Senado, e cada planeta tinha um representante. Então, essa ordem de democracia caiu, foi derrubada, e foi instaurado o Império. E o Império, quem governava era... Meio a força, né? Meio a força foi instaurado o foi Império. tipo assim, roubado, né, o poder,
foi instaurado o Império, e esse Império era governado pelo Palpatine, que ninguém sabia que ele era do mal, aparentemente, mas ele era do lado negro. Então, eu acho que é isso, mais ou menos, que a gente precisa saber, assim, para conversar agora um pouco sobre os filmes, sobre o que a gente pode tirar de lição desses filmes, de alguma parte desses filmes, né? Isso. Pessoal, então, uma das coisas também que a gente quer interagir com você, se você tiver dúvidas, porque é um universo bem vasto, né? Um universo grande, muito vasto, muitas galáxias, e muitos anos atrás, né? Muitas lutas, batalhas, muitos personagens, é difícil de entender. Se você nunca assistiu os filmes, talvez você vai dar uma boiada aqui, até a gente chegar no tema. Boiada é um termo bem jovem, para você viajada, tipo na maionese. Vai ficar meio perdido. E se você tiver dúvidas, nós temos um quadro aqui, nós estamos colocando um quadro que se chama Vini Responde, ou Pergunte ao Vini. E você pode mandar mensagens no YouTube ou no Instagram da Comunidade Zoe. A gente vai selecionar uma ou duas perguntas aí e o Vini no final vai estar respondendo para nós. Vini é o cara. O Vini entende esse negócio de Star Wars. Como poucos, né, Vini? Mas é isso aí. Nosso tema hoje, que a gente quer falar, que a gente quer abordar, é justamente famílias, né? Como o nome do nosso Shape Cult hoje fala, que é casos de famílias. Porque, na verdade, é tudo uma misturança ali de famílias. A família Skywalker, e um casa com uns próximos, assim, e é uma mistura. E a gente tá aqui com o Chico. O Chico vai falar um pouco melhor sobre isso, porque o Chico sabe bastante também. Chico, explica para nós como que se dá a família Skywalker, quem casa com quem, e relaciona um pouco com a nossa história aqui, com a nossa vida, porque são muitos temas que assim, estão ligados conosco, com a nossa vida. E o Chico vai explicar um pouco para nós, vai dar um testemunho também, um pouco. Chico. Vamos lá. Eu fiquei muito entusiasmado com esse projeto aí, né, que está se iniciando hoje aí, com o Shape Cult, poder fazer essa correlação. Você pegar um filme, né, pegar o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, uma vida com Deus, e poder fazer essa correlação. Eu fico, como eu falei, fico entusiasmado mesmo e agradeço pelo convite. Especialmente hoje, eu quero tratar um assunto sobre paternidade. Né? O que o filme ensina para nós sobre paternidade, o que ele mostra, o que o nosso dia a dia fala sobre paternidade, né? A nossa vida com Deus. Então, falando um pouco do filme, né? Como a Natane estava falando aqui, explicando o nosso personagem Anakin, né? Darth Vader. Para você que vai assistir o filme, você vai perceber que o Anakin, até hoje, ninguém sabe quem é o pai dele, né? Certamente. Não mostra, né? Nos filmes. Então, ele é criado pela mãe, né? Isso passa no decorrer do filme. Se a gente pegar os personagens dos irmãos, o Luke e a princesa Leia, né? Que são filhos do Anakin, do Darth Vader. Mas a mãe morre, né, ao dar a luz a eles. A Padmé? A Padmé, né? Padmé, não sei como que pronuncia o nome, mas está aí. E eles não conhecem o pai. Então, eles vão conhecer o pai futuramente no decorrer dos filmes. Eu peguei alguns personagens principais, né, para falar sobre paternidade. Nós temos o Ben Solo também, né, que já está lá na terceira trilogia. A terceira trilogia. Meu assessor Vini aqui está me ajudando bastante. Estou fazendo as concordâncias. Que também no filme é conhecido como Kylo Ren, né? Que é um vilão da terceira. É um vilão também, assim como ele é neto do Darth Vader, né? Não teria como, né, ser diferente. Mas ele é filho do Han Solo e da princesa Leia. E a gente percebe na história dele uma relação muito conturbada, né? Entre ele e os pais. E também tem a personagem da Rey, né? Que vem em busca, em todos os filmes, que tá aí a personagem Rey, dela aí, ó. Isso. Fera muito essa bom. Moça aí. Ela vem praticamente os filmes tentando descobrir quem é os pais delas, né?
os pais dela, né? Então, essa correlação de paternidade, a gente percebe muito isso nos filmes, tratando até como o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, né? Hoje nós temos muitas pessoas que estão buscando a sua identidade, buscando conhecer quem são seus pais. Eu não sou diferente disso. Falar um pouco da minha história, aí muitos conhecem, né? Eu fui conhecer meu pai não faz muito tempo, né? Então sempre eu, desde criança, buscando saber quem era, saber aonde estava, onde morava, como se chamava, eu sabia porque estava lá na minha identidade, né? Inclusive tem um nome até mais difícil igual o meu, né? Mas fica para um outro tema aí, né? Fica para outro dia aí, né? Então isso, eu sempre cresci sabendo, né, que eu tinha um pai, mas não sabia onde ele estava. E isso ocorre hoje, ocorre muito no nosso cotidiano, né? Como eu falei, pessoas buscando saber quem é, pessoas buscando relacionamento com o pai, né? Quando a gente olha para a vida com Deus, fica muito difícil relacionar, né, essa falta de pai, você relacionar a paternidade de Deus conosco, né? Porque é difícil você acreditar que Deus é um bom pai. É muito difícil. Porque se você colocasse no filme a imagem de Deus, com certeza os personagens iriam entrar em conflito. Assim como eu entrei em conflito em não acreditar que Deus era um bom pai, né? E assim como a maioria das pessoas não acredita que Deus é um bom pai. Mas eu posso garantir e afirmar para você que Ele é um excelente pai. Isso, a gente mesmo cria esse bloqueio, né? Eu mesmo, quando conhecia Jesus, quando mudei a minha vida, quando Ele mudou a minha vida, para mim foi algo muito difícil entender esse processo, né? Mas quando a gente olha para os filmes, né, para a gente resumir rapidamente aqui, olhando para a redenção desses personagens, eu gosto muito de citar a história do Luke e do Anakin, do Darth Vader, que é quando o Darth Vader está lá já morrendo, né, eles conseguem uma restauração no relacionamento deles. Algo que me chamou muita atenção é porque tem um personagem lá, que é o Palpatine, que é o imperador, né? Ele alimenta no Luke um sentimento de vingança. Tipo assim, mate teu pai. Se vingue do teu pai, né? Se vingue do teu pai e tome o lugar dele e venha, né, fazer parte da história comigo aqui. E é interessante por causa que no episódio 5, o Darth Vader, ele meio que tenta comprar o Luke, né? Na cena mais épica, onde todo mundo sabe, pelo menos essa frase você já deve ter ouvido, né? Luke, eu sou seu pai. E ele nem fala Luke no filme. Ele verdade. só fala assim, eu sou seu pai. Eu sou seu pai. Eles E estão todo no meio de mundo uma viralizou luta. como se fosse Luke. Eles estão no meio de uma luta e daí o Luke tá lá na luta com ele, brigando e tal. O Darth Vader arranca a mão do Luke. E no momento daí o Darth Vader, tipo, venha dominar as galáxias comigo. Ele tenta, tipo, comprar, né? Tipo, um pai ausente que tentou comprar Chamar o o filho de Luke, volta, né? chamar o Luke pro lado negro, né? Ele tenta atrair o Luke pro lado vamos negro. usar esse poder que a gente tem e tentou comprar antes desse momento de redenção, né? Ele tenta comprar o filho De alguma maneira, de alguma maneira, com poder. É pegar a história hoje e ver um pai que gosta de tomar uma aí, né? Incentivar o filho a beber, né? É muito fácil fazer isso, né? Mas então, e voltando ali, né? Você vê a restauração do relacionamento deles. Com certeza houve perdão, né? Houve uma restauração e houve uma nova história ali, né? Falo comigo que foi o que aconteceu comigo. Uma história de restauração, onde eu pude perdoar meu pai, onde eu pude me acertar com ele, onde eu pude ter um relacionamento com ele como eu tenho hoje, né? E depois dessa restauração que eu tive na minha vida, desse relacionamento, uma barreira foi quebrada. Porque hoje eu posso afirmar para você, com certeza, que Deus é meu pai. Então esse relacionamento meu com Deus, ele é muito bom, ele é ótimo demais. Porque a minha história foi uma história de restauração. Então, assim como num filme, né, eu nem sabia que era de fantasia, fiquei sabendo agora aqui, viu? Eu não pesquiso muito essas coisas aí, né?
Então, aonde eles tiveram a oportunidade de ter uma vida restaurada, aonde eu tive uma oportunidade de ter uma vida restaurada, você também pode ter a oportunidade de ter uma vida restaurada. Né? É só você aceitar Deus na tua vida, aceitar Jesus na tua vida, e o Espírito Santo é que vai te convencer aí. Chico, uma das coisas que você estava falando ali e eu lembrei é que o Luke, ele cresceu sem saber quem era o pai dele, porque ele cresceu com os tios, digamos, né? Ele chamava de tios que não eram tios, era um casal que ele foi doado para aquele casal. Ele foi deixado lá para aquele casal e ele cresceu sem pais. Como assim, quando ele encontra o Darth Vader, quando ele entende que o Darth Vader é o pai dele, que reação que ele tem? Porque assim, ele cresceu com algo dentro dele, tipo assim, meu pai me abandonou, tipo alguma coisa assim. E como que ele reage assim quando ele vê o Darth Vader? Qual que é a reação dele? Conta um pouco para nós assim. Assim, é meio, como é que eu vou dizer para você assim? Eu acho que a reação dele, talvez seja a primeira reação, seja uma vingança, né? Eu acredito assim que ele olha para o pai e pensa, você me abandonou, você me rejeitou, ou talvez como, né, o pai sendo ali um cara mau, como existem muitos pais hoje maus, né? Não estão nem aí para o filho, o cara nunca tentou procurar. Né? E nessa frase icônica aí, né, que o Vini falou, né, eu sou seu pai, né? Então eu acho que ele leva até um susto, né? Mas eu acredito assim que o primeiro sentimento sempre é um sentimento ruim. É um sentimento de pensar assim, eu quero me vingar, eu quero fazer com que você sinta na pele tudo o que eu senti. Mas ele é um cara muito bom, né? Ele é um cara muito bom. Ele ensina para nós num filme, né, como a gente pode ser bom em poder perdoar, né, e poder buscar essa restauração do relacionamento, né? E matar aquele sentimento de vingança, né? Trocar pelo sentimento de amar e respeitar o pai, né? E eu acho que assim, ninguém esperava que ele fosse fazer isso, né? Tipo, no final lá do filme. Gente, sério, a primeira vez que eu assisti na ordem, não na ordem de lançamento, na ordem cronológica. Então, eu assisti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9. Então, assim, a primeira vez que eu assisti, tinha até o 6, né? E eu lembro que eu assisti, eu não sabia que o Darth Vader se redimia no final. Aí, a hora que eu assisti, eu fiquei assim, meu Deus, ele é a melhor pessoa que tem. Tipo, ele é o melhor vilão e depois ele se redime. E, tipo, eu fiquei impressionada. Porque daí ainda sobra só ele, coitado, lá na Estrela da Morte, né? Mas no final ele vira, tipo, aquelas pessoinhas lá juntos, os espíritozinhos lá, as fumacinhas, sei lá. Que vai ajudar depois, que tá o Obi-Wan, o King John. Mas tem mais um nome, né? Ou é só King John? Então E eu achei incrível, assim, para mim eu acho que é uma postura que ninguém esperava, assim, que o Luke tivesse, né? Um outro link que eu gostaria de fazer, falando sobre pais, eu não sei se vocês já ouviram alguma vez essa expressão, mas são filhos órfãos de pais vivos. O que isso significa? Pais que são ausentes em casa, pais que existem, que a gente sabe quem é, que o filho sabe quem é, mas não é presente, não tá junto, não apoia. Como o Luke, né? Talvez o Luke e a Leia estavam perdidos, assim, né? A Leia ainda que ela foi adotada, né? Foi adotada pelo senador Organa lá. Sim. Mas o Luke foi, tipo, jogado lá em Tatooine, lá, sim, largado, né? Isso mesmo. Então, eles tinham pais, assim, mas sempre estavam em busca de referências, porque o pai não era presente, né? O Darth Vader, coitados, nem sabiam que era, né? E depois, quando descobriram, que nem o Chico falou, foi uma decepção. Decepção total, né? Então, mas eu quero te dar uma palavra, assim, de Deus mesmo, que você pode ter um relacionamento bom com o Pai do céu, assim, apesar do teu pai, às vezes, não ser presente, da tua mãe não ser presente, deles serem vivos, mas você se sente sozinho. Eu creio que Deus, ele pode estar com você, ele está com você, eu creio nisso. Você pode ter um relacionamento saudável com ele pode restaurar esse relacionamento da sua família também. E como foi também, né, no filme, que a gente tanto ama, essa história maravilhosa. Uma coisa assim que
Deus falou comigo também nos filmes é com relação a Rey. Sobre a Rey, ela entender a paternidade e a importância da paternidade na vida dela. Porque a Rey, ela é da última parte dos filmes, né? Da última trilogia, quando o Luke e a Leia já são velhos, né? E ela surge nos filmes, ninguém sabe de onde, assim. Ela cata lixo para sobreviver, né? E lixo espacial, né? E ela não sabe quem são os pais dela. E os 3 últimos filmes giram em torno um pouco disso, né? Até alguns momentos chegam a pensar que o Luke é pai dela, né? Que ela é uma Skywalker, né? E tem a força, né? Ela consegue dominar a força. Mas ela não sabe quem é o pai dela e ela vive em busca de uma paternidade. Ela tem uma paternidade mal resolvida. Eu olhando para a Bíblia e fazendo essa analogia com Jesus, ele sabe quem é o pai dele. Ele tem essa certeza. E como o Chico falou, nós só vamos poder nos relacionar com Deus de uma forma saudável quando a gente entender a paternidade de Deus. Que Deus não é um pai que vai nos abandonar, Deus não é um pai que vai nos trair, que Deus não é um pai que vai nos jogar, né? Que é diferente, muitas vezes, do nosso pai. Então, a Rey, ela... Só um adendo. Porque a gente não vai se sentir sozinho também, porque a Rey fica quanto tempo lá ela tá no deserto lá, né? Não sei. Não sei qual que é o nome. Ela fica lá no deserto e sozinha, e ela se sente sozinha, ela não só está sozinha, mas ela se sente sozinha. E quando a gente descobre essa paternidade de Deus, que nem você estava falando, né? A gente já não está mais sozinho, né? A gente sabe o nosso propósito, né? Sabemos de onde viemos e qual é o propósito, né? Então, Jesus, ele tem isso muito claro na vida dele. E eu vou ler um texto aqui, João 10, 24, fala assim, ó, então os judeus, eles rodearam Jesus para perguntar, até quando nos deixará em dúvida se és o Cristo? Os judeus, eles lançam uma pergunta para Jesus. E muitas vezes é uma pergunta que internamente, às vezes, o diabo lança para nós. De quem eles lançam para Jesus, você é mesmo Cristo? Tira essa dúvida que nós temos. Na verdade, eles querem, o que eles estavam querendo era causar uma dúvida em Jesus. Certeza mesmo que você é o Cristo? Certeza que você é filho de Deus mesmo? Olha, Deus, né? Certeza que você é o Messias, que todas as profecias falam, é você mesmo? E Jesus, ele é convicto. Ele é convicto da paternidade de Deus. E ele fala, eu lhes dou a vida eterna, um pouco para frente. E eles seguem, ele está falando que nós somos ovelhas dele. E ele dá a vida eterna às ovelhas. Tampouco ninguém as poderá arrancar da minha mão, Jesus fala. E por último ele fala, meu Pai que as deu a mim. Ele fala, eu sei qual é o meu chamado. Meu Pai que deu vocês para mim, meu Pai que bolou esse plano perfeito, Deus, meu Pai, fez isso. E ele termina falando assim, ninguém é capaz de arrancá-las da mão do meu Pai. E eu e o Pai somos um. Então, Jesus, ele tem tanta certeza da paternidade que ele fala, eu e meu Pai somos um. Nada vai poder tirar isso de mim. Até João Batista, ele pergunta, né? Você tem certeza que você é mesmo Cristo, aquele que viria? E ele fala, os milagres estão acontecendo, os coxos andam, os cegos veem, eu sei de quem eu sou filho, eu sei o propósito para o qual eu fui criado. E a Rey, no filme, ela só consegue entender o propósito dela quando ela descobre quem é o pai dela, que na verdade é outro vilão, o Palpatine, né? O vô dela, isso. Desculpa. Obrigado. Quando ela descobre a linhagem dela, né? A paternidade, né? Então, ela só consegue cumprir o plano para a vida dela, vamos dizer assim, quando ela descobre quem é a paternidade, de onde ela veio. E assim ela consegue descobrir o destino que ela foi criada, né?
E apesar disso, assim, apesar dela descobrir, quando ela descobre, ela também não tem uma notícia boa, gente. É sempre assim esse filme. Não tem muitas notícias boas. Ela se decepciona porque o vô dela é, tipo, o super vilão. O maior vilão da Então, história. não é uma notícia muito animadora, né? Então, mas mesmo assim, o que eu consigo tirar também é que ela continua, assim, com a convicção que ela tem de quem ela é. Porque ela é um Jedi. Ela é um Jedi. Obrigada, Rey. Eu ia falar graças a Deus, mas acho que... a Rey, ela é um Jedi, então é muito legal. Ela podia também ir pro lado negro, né? Ela podia, porque o vô dela era o super vilão Mor. Mas ela escolhe seguir o caminho que foi proposto para ela, né? É a carreira que foi proposta. Ela correu a carreira. Isso aí. Pessoal, vamos para as Deu a perguntas corrida, né? aqui do nosso público, da nossa audiência. Vini responde, cadê o Diego? Não, tá aqui, ó. Ah, você tá com ele? Eu tô com as perguntas aqui, só um segundo. Vini, você tem alguma coleção? Star Wars? Pode ser de Star Wars e outras coisas mais. Outras coisas mais eu tenho. Mas esses livros aqui, por exemplo, são meus. Esse personagem, esse boneco é meu. Esse Anakin. Eu tenho coleção de alguns outros livros, por exemplo, do Senhor dos Anéis, que a gente falou outra vez também, eu trouxe meus livros. Uhum. Eu tenho coleção de notas e moedas também. Se chama Numística. É uma coleção que eu tenho, mas não entra no tema, né? Mas, Sim. Mas as pessoas perguntaram, né? sim, sim. Tá, uma pergunta aqui do Arão. O Arão perguntou, Vini, conta pra nós quem que é o pai do Anakin. Mas a gente já respondeu. Ninguém Então, sabe. existem A teorias. teoria é que ele foi criado pelos midi-chlorians, que é o que é passado no filme, que seria o progenitor da força, digamos assim, que se chama midi-chlorians, que fizeram a mãe do Anakin gerar. Há outras teorias também que foi por intervenção do Palpatine, mas essa daí é um pouco mais pesada. Pesado. O Palpatine canônico? Então foi o Palpatine que ele movimentou a força para que os midi-chlorians fossem gerados da mãe de Anakin. Se você entendeu, parabéns. Muito bom. Eu acho que nem eu entendi. Se você não entendeu, Se você não entendeu, você tem que gastar um tempinho para dar uma pesquisada. procure teorias. Um dado interessante que a gente fez uma pergunta, se você já assistiu Star Wars lá no Instagram do Shape, e 11 pessoas votaram que sim e 16 votaram que não. Então, se você está assistindo esse programa e não assistiu Star Wars ainda, faça esse favor para você mesmo. Assista todos os filmes do Star Wars, que é muito bom, a gente recomenda. Se você tiver um aparelhinho de DVD, ó, tem aqui, ó. O Chico aluga. Tô alugando os filmes aqui para você assistir, tá? Não perca essa oportunidade. O Chico tem mais coleção, né, Chico? Fazendo uma pergunta aqui para vocês também. Qual que é o personagem preferido de vocês? Meu personagem preferido é o Chewbacca. Certeza, não tem outro. No fim aqui, fique até o fim que o Vini vai imitar o Chewbacca para nós. Até o fim do nosso programa aqui. O Aron vai subir e imitar o Chewbacca. Ele tava treinando ali. Eu não tava treinando antes. Vini, qual que é o teu personagem favorito? Eu gosto bastante do Yoda e do Obi-Wan. Eu acho o Obi-Wan muito legal. Ele é um bom mestre. Na série do Rebels, do Clone Wars, mostra que ele se mudou para Tatooine para ficar cuidando do Anakin à distância. Do Luke à distância. Tipo, ele levou ele, entregou aos tios, mas ele deixou à distância e cuidando. Tanto que o Darth Maul, se eu não me engano, tenta ir atrás do Luke para matar o Luke, por causa ele sabia da concentração de midi-chlorians, que ele ia ser um Jedi, que ele poderia ser a esperança dos rebeldes, né, como é mostrado no episódio 4, e o Obi-Wan vai lá, tipo, fazer um serviço de segurança, assim, por trás. Então, e ele foi um bom mestre, né? Ele foi o mestre do Anakin também. Então, eu gosto muito do Obi-Wan e do Mestre Yoda, que é aquele ser verde, né? Todo mundo já deve ter visto, talvez. É maravilhoso, Mestre Yoda, que fala tudo aos contrários. E você, Chico? Aos contrários, você deve.
É bem isso. Para mim, fugir um pouco do que vocês falaram, né? Eu vou falar que eu gosto muito do Luke, né? Para mim, ele é fenomenal. O filme, os filmes, né? Os primeiros, né? Passam em... Ele é o personagem principal, né? Ele é o cara que vem para destituir todo o poder sombrio, né? O lado negro da força, né? Eu estava falando antes aqui que o que eu achei muito bacana nos filmes, assim, os últimos filmes, né? Você trazer o personagem de volta, né? Para ser o mesmo ator, né? Depois de velho, e saber que ele se tornou um grande mestre, assim como o mestre dele foi, né? O Obi-Wan e outros ali que ensinaram, o mestre Yoda também, né? Mas para mim, ele é fantástico. O meu, já que né, todos vocês falaram, eu vou falar meu preferido. Na verdade, não tenho só um preferido. Eu amo Darth Vader. Por causa dessa história de redenção dele, para mim é incrível, é demais. Ele se redimir no final da vida, para mim é o must. Uma outra gíria bem nova, o must. Mas eu também gosto muito da Leia. Para mim, ela tipo, não é uma princesa comum. Ela é uma princesa acima da média. Depois ela vira general. Então é ela que comanda os rebeldes, né, praticamente. Gosto muito dela. Eu gosto de todos. A Rey eu amo, né? Eu tive um aniversário que a gente fez festa fantasia e eu fui de Rey e o Vini foi de... Você foi de Anakin, né? O Vini foi de Anakin. Então, eu amo a Rey também. É uma história dela. Muito eu bom. ia nesse aniversário fantasiado de Jabba the Hutt, mas não deu muito certo. Você não sabe quem é o Jabba, vai personagem de todos. Vai pesquisar na internet quem que é o Jabba. Gente, pra gente encerrar aqui, a gente já tá terminando. Uma última pergunta, Vini. E até o Vini fez uma analogia bem legal antes daqui, a gente tava conversando. E eu gostaria que o Vini falasse, pra gente terminar, sobre o que é a força. Porque a força, ela é algo meio místico e tá presente em todos os filmes. E é o que, assim, fale mais sobre a força e a analogia que você fez. Eu estava comentando com eles que a força, claro, né, na explicação do filme, ela é um poder que está em tudo e todos, né? Quando o Luke tenta ensinar a Rey, e a Rey lá tenta fazer as coisas pela força dela, né? Ela tenta fazer, tipo, só aprender a parte do combate e tal, e o Luke falando, não, você tem que se concentrar e ser um com a força. E daí eu comentei como, né, com as devidas comparações, né, como a força também, ela seria o Espírito Santo em nós. Ele está acessível a todos e a gente tem que aprender a se comunicar e ser um com ele. Né? A força, ela está acessível e isso que dá poderes aos Jedi. Né? Isso que dá capacitação para eles ser além do que guerreiros, por exemplo. Né? No filme, nos animes, lá nos desenhos, mostram sobre os lutadores, tipo o Boba Fett e o Jango Fett. Eles têm como se fosse uma espada, um sabre de luz lá, uma espada laser. Mas não é apenas isso que se forma um Jedi, né? Que normalmente a gente associa o Jedi com um sabre de luz. A gente vê, quem possui um sabre de luz é um Jedi. Né? Tanto que também no desenho mostra lá as crianças pequenas, os younglings, tentando aprender e eles vão atrás da pedra deles para fazer o sabre deles. A cor do sabre define algumas coisas. E a força, o Jedi, ele é muito mais do que apenas um sabre de luz, né? Na luta do Obi-Wan contra o Jango Fett, contra o Boba Fett, né? Não contra o Jango. Desculpa, pai e filho. Pai e filho, é muito personagem. Mas ele mostra ele, tipo, usando a força para repelir os caras, para jogar os caras. O Darth Vader faz muito isso. Né? E eu fiz essa associação. Por mais que o Darth Vader use do lado ruim, claro, né? que daí, no caso, seria o lado ruim da força, né? São guerreiros caídos, né? Eles se associaram ao ódio e usaram a força para esse meio. Mas eu fiz essa associação, né? Devido às proporções também, né? Não quero
causar nenhum problema, né, pastor? Um abraço, se estiver assistindo. Mas né, do Espírito Santo ser essa força em nós. A gente tem que aprender a se comunicar com ela para poder extrair o melhor que a gente pode ser. Muito bom, muito bom. Muito obrigada, Vini. Então, galera, é isso por hoje. Nosso programa Star Wars Casos de Família. A gente vai lançar no Instagram do Shape uma votação sobre qual que vai ser o próximo tema que a gente vai falar. A gente vai escolher 2 temas e vocês podem ajudar a gente a decidir sobre o que a gente vai falar da próxima vez. Obrigado, Vini, pela presença ilustre. Obrigado, Chico. Se você não sabia que o Chico era nerd, gente, olha que descoberta incrível a gente teve hoje aqui nesse programa. Que momento. Então é isso. Obrigado por ter assistido. Se você não assistiu os filmes, por favor, assista. Disponíveis na Netflix e Amazon Prime. Senão vamos pagar cachê para nós. Mas também o Chico aluga para você, se você quiser. E é isso aí. Deus abençoe e que a força esteja com você.